Iniciando agora a apresentação do relatório 7 da disciplina de Radiação e Ondas Guiadas sobre linha de transmissão e impedância de entrada, da professora Úrsula e apresentado por Santos Soares. O objetivo desse relatório é a produção de um algoritmo no MATLAB para plotar a impedância em uma linha de transmissão casada, em curto, aberta e descasada. No último relatório, foi trabalhado sobre projetos da linha, seus tipos e parâmetros. Nesse relatório, uma linha será tratada como parâmetros distribuídos, será ligada entre a fonte e um gerador. A linha terá um comprimento L com tensões e correntes nos terminais do gerador e da carga. No caso, essas tensões são ondas viajando ao longo da linha, confirmada pelas equações expostas nesse slide, sendo corrente e tensão compostos pela soma de uma parcela de onda incidente e uma parcela de onda refletida. A impedância de entrada é a impedância vista pelos terminais do gerador. Essa varia de acordo com a posição ao longo da linha e é dada pela seguinte forma que se originou da relação entre tensão e corrente, destacada em roxo. Essa impedância pode ser calculada em qualquer ponto da linha. No caso, abaixo temos um quadro, né, com comparações do uso dessa equação, em que tem um meio sem perdas e um meio com perdas. No caso, em um meio com perdas, nós temos exatamente a equação exposta em roxo, em que a constante de propagação K, ela possui uma parte real e uma parte imaginária, representada por beta menos j alfa. Já no meio sem perdas, ficaria J tangente de beta S. E nós podemos usar a relação de que J tangente θ é igual a tangente hiperbólica de J θ. Então, essa é uma outra representação para o meio sem perdas, né, de representar a nossa fórmula geral de impedância. Então, iniciando agora o nosso primeiro caso, né, para a simulação, que é o caso da carga curto-circuitada, em que nesse caso o nosso ZC, que representa a impedância da carga, ela é igual a zero. Então, substituindo o ZC na nossa fórmula geral do cálculo de impedância, nós temos que a impedância é igual a J Z0 tangente de KS. O Z0, ele significa a nossa impedância característica da linha, o ZC é a nossa impedância de carga, e K é a nossa constante de propagação, e o S é o comprimento da nossa linha de transmissão. Foi feito um pequeno script no MATLAB para representar a simulação da carga curto-circuitada. Então, primeiro foi feita uma limpeza do prompt de comando, das variáveis e fechar todas as figuras. Foi definido os parâmetros, né? No caso, a constante de propagação ela foi considerada de 1 para facilitar a análise, facilitar os cálculos das análises nesse caso, mas poderia também ser calculado, como até deixei como comentário, né? Que seria ômega vezes raiz de mi epsilon. Foi definidos os parâmetros para a impedância, no caso Z0, a nossa impedância característica da linha de 50 ohms, o ZC nesse caso igual a zero, né, porque é um curto-circuito, e foi feito também um laço for, que ele vai de 0 a 2 picos, seria o comprimento da nossa linha. Então foi definido o numerador, o denominador para a nossa função da impedância, né, que é a nossa fórmula geral, e também foi plotado, né, usei em função do nosso comprimento ali. Aqui no código está apenas a parte imaginária, mas em seguida eu vim plotando também a parte real, né, mesmo que nesse caso aqui a parte real ela dará zero, mas foi acrescentado depois, porque é importante, né, colocar aqui essa análise. Então, foi mudado apenas no plot ali, colocado a parte real para plotar tanto a parte imaginária quanto a parte real, já que a nossa impedância ela é um número complexo. Então, sobre o resultado, né? Então, foi plotada aí a parte real e a parte imaginária da impedância, e é possível perceber pela parte real que ela é zero. E era um valor esperado, né? Como foi visto no primeiro slide sobre carga curto-circuitada, que ao substituir o ZC igual a zero na fórmula, sobra apenas J Z0 tangente de KS.
ou seja, só tem parte reativa. E essa parte reativa, ela pode variar quanto sendo indutiva, quanto sendo capacitiva, dependendo do valor de S, como pode ser visto no gráfico da parte imaginária. Na parte imaginária também é possível perceber que a curva que representa a impedância, ela se repete ao longo do comprimento. E essa repetitividade, ela se refere à periodicidade da impedância. A periodicidade é um conceito que vai ser visto também no próximo relatório. E como podemos perceber, vamos supor, em KS igual a zero, a impedância é zero, mas em KS por volta de 3,14, né, para ser específica, a impedância também é zero. E esse ponto, ele se refere a lambda sobre 2, que é a periodicidade da impedância. E quando lambda é sobre 4 é dividido por 4, nós temos a admitância, que é o inverso da impedância, que é quando a nossa impedância ela tende a infinito. Eu não consegui plotar um gráfico contínuo, né? Não, eu consegui apenas um gráfico discretizado, mas esses pontos maiores seria o ponto em que a impedância ela tende a infinito, né? Que seria esse lambda sobre 4. Outro fator também, observando a fórmula e também o gráfico, né, é quando a multiplicação, né, de KS, ou seja, quando o KS ele é π sobre 2, a impedância ela dará infinito, né, por causa da tangente de π sobre 2. E que esse infinito, ele se refere à admitância, que é o que foi dito. Iniciando agora a análise e a simulação de uma linha terminada em circuito aberto, que no caso, o ZC ele vai tender ao infinito. Então, substituindo o ZC tendendo ao infinito na fórmula geral da nossa impedância, nós teremos que a impedância ela vai ser igual a menos JZ0 cotangente de KS. Então, para a carga em circuito aberto, o mesmo código anterior ele foi reutilizado com os mesmos parâmetros. A única diferença foi que o ZC ele foi substituído agora por um valor muito grande, representando esse ZC tendendo a infinito. Então, foi plotada aí a parte real e a parte imaginária da nossa impedância. Como de se esperar, novamente, a parte real ela deu zero, né, conforme pode ser visto pela fórmula, né, resultante da impedância, em que só temos parte imaginária. Então, na parte imaginária, é possível observar também a repetitividade, nesse caso, a nossa periodicidade da impedância. E uma coisa divergente do caso anterior é que, nesse caso aqui, quando o KS ele for igual a π sobre 2, a impedância ela será zero, devido à fórmula de cotangente. Porque no caso passado, quando o KS era π sobre 2, nós tínhamos uma impedância tendendo a infinito. Nesse caso aqui, em π sobre 2, a impedância será zero. Quanto a esse caso de circuito aberto, quanto ao caso do curto-circuito, nós temos um caso em que a onda ela será totalmente refletida. Então, agora, a situação em que a linha de transmissão ela é casada, ou seja, o ZC ele vai ser igual a zero. Então, substituindo, né, esse valor na fórmula, vai sobrar que a impedância resultante ela será igual a Z0. Então, aqui o mesmo código ele foi utilizado para essa simulação e que nesse caso o ZC ele também vai ser 50, porque o nosso Z0 é 50 e o ZC ele vai ser igual a Z0. Análise dos resultados. Nesse caso de uma linha de transmissão casada, foi considerado apenas impedâncias com parte real, ou seja, nós temos somente parte resistiva. Então, qual foi o resultado? A parte imaginária ela deu zero, porque nós não temos parte reativa, não temos parte imaginária, e a nossa parte real, ela deu igual a 50, ou seja, ela deu igual ao nosso Z0, né? Igual a nossa impedância da carga também. Nesse caso, 50 ohm.
Então, o último caso a ser analisado nesse relatório é uma linha de transmissão descasada, em que o ZC ele é diferente de Z0. Então, nós teremos a nossa fórmula geral para a impedância. Na simulação, o mesmo código ele foi utilizado. A diferença é que aqui o ZC ele vai ter um valor de 100 ohms escolhido por mim. Para todos esses casos estudados e analisados nesse relatório, todas as impedâncias elas tiveram apenas parte real e também a nossa constante de propagação foi em um meio sem perdas, né, ele também foi apenas com parte real. Então, nesse caso, o Z0 vai ter 50 ohms e o ZC 100 ohms. Então, nesse caso da linha de transmissão descasada, nós temos quanto parte real, quanto parte imaginária nesse caso. Nós podemos perceber que também a periodicidade, isso vai valer para todos os casos, e para esse caso aqui, que é um caso geral, quando a gente, pega esse ZC e aumenta muito, ou seja, vai tendendo ele a infinito, nós retornamos para o caso de uma linha terminada em circuito aberto, ou seja, a nossa parte real, ela começa a zerar. Isso foi testado no código também. E quando a gente pega esse ZC e vai reduzindo ele, nesse caso que é igual a 100, vai reduzindo ele, aproximando por volta de 50 ohms, nós temos um caso semelhante ao caso da linha de transmissão casada, em que a parte real ela começa a se aproximar de 50 ohms e a parte imaginária ela começa a se anular. A parte imaginária fica praticamente nula. Então, esse caso da linha de transmissão descasada representa um caso geral, né, da nossa fórmula de impedância. Inclusive, é possível perceber pela forma, né, das curvas, que lembra mesmo uma onda, né, que é o que representa a nossa impedância. Essas foram as referências utilizadas para esse relatório e essa foi a apresentação do relatório 7.